Combinado, eu dou uma olhada no seu celular chegando aí. Claro que eu dou um jeito. Esse é João, Tá, técnico. combinado. Tchau. João trabalha numa oficina autorizada em reparos de celulares e computadores. Bom dia, Samuel. Todo dia ele chega ao trabalho e repete o seu ritual. Coloca o avental da empresa, abre a caixa de ferramentas sobre a bancada. E aí o seu mundo se transforma em resistores, transistores e diodos, todos acomodados em pequenas placas de circuito impresso. Mas a vida do João nem sempre foi assim. Sabe por quê? Explique para eles, João. É porque antes da tecnologia SMD, o trabalho de montagem de um circuito eletrônico era muito diferente. SMD é a tecnologia que reduz o espaço ocupado pelos tradicionais componentes fabricados pela indústria eletrônica. Resistores, diodos, transistores, circuitos integrados, capacitores, bobinas, transformadores, relés, etc. Com a tecnologia SMD, os aparelhos têm se tornado cada vez mais complexos e, ao mesmo tempo, compactos, como é o caso dos computadores e telefones celulares. O nome SMD vem do inglês Surface Mounted Device, ou, traduzindo-se para o português, dispositivos montados em superfície. E a grande diferença em relação ao método de montagem tradicional de circuitos é a seguinte. No sistema convencional, temos uma placa furada, trilhas unindo esses furos, componentes com grande espaçamento entre os terminais, sendo esses terminais longos o suficiente para atravessarem a placa e serem soldados do outro lado. Já no método SMD, a diferença está no formato e dimensão dos componentes e terminais. Com a evolução nos processos de fabricação, diminuiu também o tamanho dos mesmos. Dadas essas dimensões, a montagem e reparação desses dispositivos numa placa de circuito devem ser feitas com muito cuidado, utilizando ferramentas e produtos adequados. Isso é o que o nosso amigo João, o técnico, vai mostrar como é que se faz. Mas não na assistência técnica onde ele trabalha, e sim na fábrica que fornece as placas. Fale aí, João. Nos sistemas de montagem em superfície, chamados de SMD, os componentes eletrônicos são montados sobre placas de circuito impresso, conhecidas como PCIs. Tudo é feito aqui, ó, nesta linha de montagem que eu vou mostrar para vocês. Como os componentes montados em SMD dispensam a necessidade de perfuração do circuito impresso, os mesmos são posicionados sobre a superfície cobreada das placas, que podem ser de fenolite, fibra de vidro ou a base de outros polímeros. Sobre essas placas é colocada uma pasta de solda ou uma cola, e sobre uma ou outra o componente eletrônico é depositado, promovendo a sua aderência. Uma coisa é muito importante na montagem de superfície. Se usarmos a pasta de solda para fixar o componente na placa, o mesmo deve ser soldado por um processo de refusão. No caso de utilizarmos a cola, devemos curar a mesma por um processo de aquecimento controlado, após termos montado o componente na placa. Nas estações de retrabalho para SMD, a solda em pasta pode ser soldada por um ferro de solda ou por uma estação de solda, tipo soprador de ar quente. Até agora, nós falamos sobre como soldar um novo componente SMD na PCI. Mas e se o desafio fosse remover este componente? Para remover um componente, é necessário um líquido removedor conhecido como fluxo. Vamos aplicá-lo para dessoldar o componente da PCI e depois, com uma malha de cobre, eliminamos o excesso de solda entre o componente e a placa. E só então, removemos a peça. Mas, se você pensa que o trabalho de montar uma placa SMD acaba aqui, vou te contar uma coisa, ele está só começando. Existem diversos tipos de placas de circuito impresso
E para a elaboração do layout do circuito a ser impresso, podemos utilizar o recurso dos programas específicos nelas. É isso aí, os circuitos impressos são confeccionados por softwares. Portanto, esqueça suas canetinhas porosas. Existem placas de face simples, normalmente feitas em fenolite, placas dupla face e placas em multicamadas de alta densidade, compreendendo, por exemplo, camadas de sinais, camadas de fonte elétrica e camadas de terra. Sobre elas são desenhados os layouts dos circuitos impressos pelos métodos manuais, serigráfico, termotransferência, etc. Hoje em dia, com o auxílio de softwares como o Eagle, o Proteus e o Multisim, a precisão na criação do layout de um circuito impresso ficou muito maior. Pois é, tudo isso que vimos é feito parte na assistência técnica e parte na indústria. São coisas que estão presentes num dia de trabalho do João, o técnico. Componentes em SMD, placas de circuito impresso das mais variadas formas, cola de transferência, fita isolante, soprador de ar quente e... Ô João, já terminou o circuito? E tem prazo para entregar o serviço. Agora vocês me dão licença, pois eu tenho que terminar esse aqui porque... João! O dever me chama. E as placas de circuito impresso também.